Eu sou da época que você tinha que conectar o cabo Uhum. pra conseguir internet. Espera meia-noite. Espera meia-noite que era mais barato. Bem por aí. E isso, quando eu falo pra minha filha, ela olha pra mim com uma cara do tipo, como Meu assim Deus. não tinha internet? O que é um mundo sem TikTok? Mãe, como é que vocês se comunicavam? Conversando? Tá. E bem-vinda a mais um Tactus Podcast. E como você pode ver, já não é mais novidade eu por aqui, porque já teve outros aí que eu participei e acho que eu vou participar cada vez mais por aqui com vocês. Mas novidade é quem? A nossa convidada de hoje, que eu vou falar um pouquinho aqui sobre ela e durante o podcast vocês vão ver que tem muito mais que é muito interessante para todo mundo que está aqui assistindo. Então vamos lá um pouquinho sobre o currículo dela. Ela é expert em liderança, finanças e inteligência emocional, com mais de 15 mil horas de atividades práticas voltadas para o empreendedorismo sistêmico. Começou a empreender do zero em 2017 e atingiu seu primeiro milhão em menos de 2 anos como empreendedora. Advogada e contadora, com MBA em Gestão Empresarial, Liderança 4.0 e RH Estratégico, ainda tem no currículo formações internacionais em liderança e coaching. Mais de 3 mil horas dedicadas no desenvolvimento de executivos e empresários e 600 horas de treinamento de liderança, desenvolvimento humano e vendas. Hoje possui 3 negócios e uma comunidade voltada 100% para ensinar a mulheres a empreender, curar as suas feridas emocionais e fazer mais de 20 mil reais por mês. E quem é ela? Sabrina Bogiani. Bem-vinda, Sabrina. Obrigada. É sempre assustador a gente ouvir sobre a gente. É muita coisa, né? E assim, a gente esquece o quanto a gente já estudou, o quanto a gente já fez, o quanto a gente já dedicou. Então, toda vez que eu tô num lugar que alguém me apresenta, eu falo assim, nossa... Essa sou eu? Eu era só uma menina de 8 anos sonhadora, né? E de repente, olha o currículo e uma coisa foi puxando a outra e as coisas foram acontecendo, sempre com muita tomada de decisão de realizações. De realizações, um foco e um objetivo. Sempre. Errei alguma coisa no currículo, tá tudo certo? Não, tá tudo certo. E então você tá bom. falando, eu fui pensando, eu falei assim, nossa, mas eu aprendi vendas porque eu não sabia vender como advogada, como contadora, né? Eu fui aquela que tive que trabalhar para alguém, porque eu tinha a crença que vender era chato, que vender era difícil. Aí depois, eu trabalhando com alguém, passei por todas as áreas da empresa, cheguei ali, né, na diretoria, e aí eu entendi que não era sobre mim, era sobre o meu time, era sobre pessoas. Então, esses dias dentro da escola que eu tenho hoje, as alunas, né, chamo de panteras, elas me perguntaram, Sá, como que você chegou onde você está hoje? Você intencionalmente foi estudando as coisas? Eu falei, não, eu fui estudando para limpar os meus erros. E conforme eu fui estudando para corrigir aquilo que não funcionava para mim, o currículo saiu. Entendi. Minha primeira pergunta era justamente o que te motivou a estudar tanto, né? Então, como assim na sua vida, né, na tua carreira? Eu vi um pouquinho sobre a questão do seu pai, da sua mãe, o que você, né, onde você buscou, o que você queria para a sua vida, mas eu acho válido você contar um pouquinho para o pessoal o que te motivou de fato a querer empreender, a querer ser quem você é hoje. Sim. Eu nasci em Campos do Jordão, né? E é uma cidade com uma dualidade muito grande. É uma cidade que, nos meses ali de inverno, você vive uma riqueza muito grande. E nos outros meses, é uma cidade de interior, de 40 mil habitantes, onde a pobreza e a escassez, elas funcionam no dia a dia das pessoas. E eu, como criança, eu olhava e falava assim, poxa, por que não pode ser sempre julho? Por que não pode ser sempre a riqueza? Por que não pode ser sempre todo mundo feliz, todo mundo passeando, todo mundo, sabe? Aquela coisa... Abundância. Né? Aquela coisa de criança. Mas vim, né, meu pai professor, né, diretor de escola, minha mãe bancária, então 2 funcionários públicos. Eu, como a maioria da minha geração, fui criada numa caixinha. Você tem que namorar, noivar, casar. Você tem que comprar uma casa, 2 carros na garagem. Então, eu fui o tempo inteiro sendo aquela pessoa que seguia uma cartilha. Uma definição do que era o sucesso. Total. E quando eu comecei a crescer, eu comecei aquela vontade de ser professora, aquela vontade de ensinar,
Só que ouvindo o tempo inteiro, professor no Brasil não ganha dinheiro. Professor no Brasil não vira nada. Tá, então como que eu posso ajudar pessoas? Não, para você ficar rico, e lembra, eu queria a riqueza que eu vi em Campos do Jordão. E aí, meu maior sonho era ir para Disney. E para mim, só rico ia para Disney. Então, eu precisava me tornar rica para ir para Disney. E aí, eu comecei com aquela coisa assim... Como que eu vou ficar rica? Como que eu vou ficar rica? Mas eu quero ajudar pessoas. Eu queria os dois mundos. Não quero ficar rica sozinha. Não quero. Não fazia sentido. Eu queria aquele Júlio todo dia. E aí, um dia, meu pai falou pra mim, não, só fica rico se você for advogado, médico ou engenheiro. Então, no Brasil, pra ficar rico, você precisa ser médico, advogado e engenheiro. E aí, eu olhei, sangue não vai... Matemática eu gosto, mas não era a minha maior paixão. Falei, então vou virar advogado. E ali começou aquela perseguição vou fazer faculdade de Direito. Dentro da faculdade de Direito, acabei me apaixonando por tributário. E aí comecei, por isso fui para contabilidade depois, né? Porque não dá para ser um advogado tributário se você não entende contabilidade. Mas ainda assim, eu não conseguia ajudar pessoas. Eu tinha a sensação que eu estava sempre presa dentro da cartilha da legislação. Eu estava sempre presa dentro da cartilha da lei. E aquilo foi me frustrando. E aí eu entendi, o que um advogado, um médico, um engenheiro, por que eles são ricos? E eu entendi que nem todos são. É uma ilusão, né? Que basta você ter um diploma que você vai ser rico, que você vai ser bem-sucedida. E ali, em meados de 2012, quando eu tive a Sofia, em 2011, né? Que é a minha primeira filha. Depois, em 2014, veio o Matheus. Eu comecei a me questionar muito. Porque meu sonho também era ser mãe. E aí, você começa a ser mãe de final de semana. Porque você deixa as crianças na escola às 7 horas da manhã e pega as crianças às 7 horas da noite. Então, eu acredito que ali, depois dos 35, 36, eu comecei num looping de crise existencial, de questionamento. O que eu tô fazendo da minha vida? E eu comecei a olhar que nem todo advogado era rico. E nessa época, eu já nem advogava mais, porque dentro da empresa, eu cheguei à diretoria administrativa financeira e eu fui aprender finanças. E eu tive que desenvolver outras habilidades como liderança, como fazer um time funcionar. E aí eu percebi que, na realidade, o que fazia as pessoas ficarem ricas era empreender. Era ser dona da carreira dela. Então, hoje eu falo para as minhas alunas, empreender é uma competência de vida. Se você quer mais da vida, se você quer realizar seus sonhos, não interessa se você vai trabalhar para alguém. Você pode empreender dentro do corporativo. Exato. Você pode empreender criando o seu negócio. Aí você se torna uma empresária. E ali eu falei assim, e por onde eu começo? E esse foi o grande desafio. Porque quando a gente vai para o Brasil, vai olhar para o Brasil, não tem escola de empreendedorismo. Não tem ninguém te falando quais são os primeiros passos para que você comece a desenvolver o que hoje a gente chama de soft skills. Então, para empreender, você precisa ter liderança pessoal. Você é dona da sua vida. Não é o seu chefe, o seu pai ou a sua mãe que vão falar para você o que fazer. Para empreender, você precisa melhorar sua comunicação, a forma como você se relaciona. Você precisa cuidar do seu dinheiro. E a gente não tem isso na escola. Não tem uma gestão financeira para te ensinar desde o começo. Nada. Eu olho e falo assim, gente, eu aprendi o pi na escola. Sei que é 3,14 até hoje. Agora, para que você usa isso até hoje? Quantas vezes você usou, né? Não, e assim, eu nem entendi para que ele serve ainda. Até hoje não vai entender. Não vai, sabe? E quando você começa a conversar com as pessoas, você percebe isso. Elas também não sabem. Sabem para que elas aprenderam um monte de coisa dentro da escola. E ali começou a vibrar dentro de mim uma necessidade de mudança, Fernanda. Eu acredito que o que mais me impulsionou a empreender foi não gostar do que eu vivia. Então, eu tinha seguido a cartilha, eu tinha namorado, noivado, casado, eu tinha 2 filhos, um menino, uma menina. Ó como a minha cartilha do sucesso
Perfeita, né? 2 faculdades, 2 pós-graduações. Ali naquela época eu estava no meio da minha primeira MBA. Uhum. Então, assim, eu tinha seguido a cartilha muito certinha. Então, na teoria e no padrão, você tinha tudo para ser feliz. Tudo um salário acima de 20k, que é por isso a provocação, porque como Uhum. diretora eu atingi um salário de 20k, onde 1% da população mundial recebe, né, Uhum. fazendo a proporção, e eu não era feliz. E aí e fora outras coisas, né? Aí eu fui me deixando de lado, fui deixando o casamento. A mulher, ela tem uma cobrança de tem que dar conta de tudo. Sim. E é Existe um peso sobre isso, sobre o enorme. dar conta de tudo, tanto no trabalho como na casa, como com os filhos, e a culpa que vem de você não conseguir dar conta de E tudo. não vai dar. Uhum. Eu falo isso para as minhas alunas. O maior desafio da mulher hoje é sair da perfeição. Uhum. É entender que ela não existe. Então, eu falei assim, tô perdida. Hoje, todo mundo olha para trás e fala, cara, que legal! Mas a verdade é que no começo não foi legal. Não foi, é uma mudança, é toda a sua vida, a sua rotina que Eu muda, a sua perdi a mentalidade. base. Uhum. Eu perdi a base, né? Então, todo mundo falava pra mim, ó, faz essa vida aqui, que você vai ser feliz e vai ter sucesso. Ah, detalhe, nesse meio do caminho eu consegui ir pra Disney várias vezes. Que ano é o primeiro ano que você foi pra Disney? 2008. 2008. Aí eu consegui ir pra Disney em 2009, eu fui, 2010 eu fui conhecer da Califórnia, 2011 quando a Sofia nasceu, aí eu não fui, né? 2012 a gente foi com a Sofia um aninho, então assim, Disney não era mais um problema. E é por isso que eu falo para as minhas alunas que a gente precisa do dinheiro, mas não é sobre dinheiro. E só quando a gente entender que é ser para ter, é que o jogo muda. Porque é muito mais do que só o querer ser, né? Você precisa ter toda uma mudança psicológica, de atitudes, ter um equilíbrio emocional para assim conquistar uma mudança, né? O que, às vezes elas me perguntam assim, Sá, o que mais mudou o jogo? Eu falo para elas que foi quando eu entendi uma fórmula, que é pensar, sentir e agir. Essa fórmula, ela tá lá naquele livro Os Segredos das Mentes Milionárias. É um livro comum, todo mundo tem acesso, é um livro barato, mas que o brasileiro não foi educado a ler. Ou quando lê, não consegue interpretar e como que vai aplicar aquilo no dia a dia. Total. E aí eu entendi que a forma como eu pensava interferia na forma como eu sentia. E ali começou a minha necessidade de inteligência emocional. E quando eu fui olhar para a inteligência emocional, eu descobri que tinha uma criança aqui dentro, Mimada. mimada. E aqui é muito engraçado pegar essa questão da mimada, porque acontece o seguinte: se você chegar para qualquer mulher hoje e falar, você tem uma criança mimada aí, ela vai falar que não. Que absurdo. Jamais eu sou tão madura. Não, e ela fala assim: imagina, minha mãe nem olhava para mim, porque minha mãe estava ocupada trabalhando ou com outro filho. Só que no fundo, o ser mimada é porque ela gostaria de ser mimada. Eu lembro que quando eu cheguei nesse buraco, que eu falei assim, construir a vida que todo mundo quer e não estou feliz, por onde eu começo? E aí foi onde o coach entrou na minha vida. E eu falo que existe a Sabrina antes do coach e a Sabrina depois do coach. E infelizmente no Brasil o coach ficou muito fragilizado. Sabe? Assim, a gente teve um monte de gente se formando de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer forma. Em vez de ajudar, prejudicando. E aí desvalorizou uma profissão que, pra mim, bom, hoje eu tenho honra de falar que eu sou coach, mas eu falo, eu não sou coach de um final de semana. Eu sou coach aquela que se aprofundou mesmo no que é ser um treinador de vida, no que é realmente fazer a coisa acontecer. E a minha coach, né, vou deixar a honra a Aline aqui, também era essa profissional. Então, quando a Aline entrou na minha vida, o que eu percebi? Eu falei para as alunas que é mais ou menos assim, eu falava que a maçã estava podre. Então, a minha vida estava podre. Eu não estava feliz. O fruto de tudo aquilo que eu construí não estava bom. E ela falou assim para mim, você tem que olhar para a raiz. E eu falava, não, você não tá entendendo, a maçã não tá boa, o resultado da minha vida não tá bom. E ela falava assim, olha pra raiz. E quem é a raiz?
a nossa essência, quem nós somos de verdade. E ali, esse processo, ele dói. Porque você tem tanto lixo em cima da sua raiz, você tem tanta crença como professor não faz dinheiro, como as profissões que mais ficam ricas são advogado, médico e engenheiro. E quando eu comecei a olhar para minha raiz, eu vi um outro mundo. Eu falei assim, gente do céu, O que é isso? o que é isso? E aí você começa a olhar para o seu pai e para sua mãe e ver que eles também são crianças feridas, cheias de crença de um pai e de uma mãe. E aí você vai puxando. A gente vem de gerações muito escassas, Fernanda. Então, eu sonhava com a riqueza, mas eu vim de um universo escasso. Eu Ou vim até mesmo com falta de informação, muito. diferente de hoje. A gente não tinha internet, né? Uhum. Eu sou da época que você tinha que conectar o cabo Uhum. para conseguir internet. Espera meia-noite. Espera meia-noite que era mais barato. Bem por aí. E isso, quando eu falo pra minha filha, ela olha pra mim com uma cara do tipo, como Meu assim Deus. não tinha internet? O que é um mundo sem TikTok? Mãe, como é que vocês se comunicavam? Conversando, sabe? Não, Aquela aí normal. a minha mãe outro dia falou assim pra ela, eu fui ter televisão na minha casa, acho que minha mãe falou com 17 para 20 anos. A minha filha ficou horrorizada. Como você sobreviveu? Não, ela perguntou, ela falou, vó, o que você fazia o dia inteiro? Porque é isso, né? As gerações aí de 2000 pra cá, elas não têm a mínima noção da escassez enorme de informação, de conhecimento E de oportunidades também, né? também. Eu lembro que eu tinha que ir para a biblioteca da cidade para ter acesso a livro, Uhum. porque era caro. Hoje você entra, né? Pode falar? Pode. Numa Amazon da vida e você tem livro ali de R$ 9,90. Sim. Né? Muito menos que uma pizza, muito menos que um lanche. E muita gente não quer ler. Não Não lê, quer não quer investir. aprender. Mas quer os 20k por mês. Exatamente. Isso você pode ter certeza que eu já aprendi. E naquele movimento ali do meu processo de coaching, eu descobri que a felicidade está no autoconhecimento. Então, é você saber o que é importante para você. E aqui é outra deixa da mulher. Nós não fomos criadas para olhar para nós. Fomos criadas para olhar e cuidar dos outros. A gente nasce cuidando da boneca. A gente nasce olhando para todo mundo, cuidando de todo mundo. E por que eu tô trazendo esse contexto? Porque quando a gente fala de empreender, de criar seu negócio, de liderar seu financeiro, para a mulher isso é um bicho de 1000 cabeças. Porque é algo para ela que ela escolhe com os próprios objetivos e tem que moldar. Para você ter uma ideia, tem seguidora minha que chega e fala assim, mas como é que eu vou cuidar do meu negócio? Como é que eu vou cuidar do meu financeiro se eu passo o dia inteiro cuidando da empresa do meu marido? E aí eu viro para ela e falo assim, por que você não pode dividir com o seu marido outras atividades para que você cuide da sua empresa e da dele, naquilo que você é forte? E ele cuida. Aí ela fala assim, imagina, meu marido vai lavar louça? E aí você fala, caramba, nós estamos numa geração de internet. Como assim ser Como um assim? absurdo isso, né? É divisão de tarefas, não é ajudar. É o que é de fato de Nossa, cada um. ajudar me pegava quando eu tive filho. Você me ajuda a cuidar dele. Parecia que eu tava pedindo um favor. E assim, hoje não, porque eu vou elogiar o Alê, meu ex-marido, né? Hoje eu vou elogiar o Alê como pai. Eu brinco que eu falo para minhas alunas que a melhor coisa que eu fiz pro Alê foi separar dele. Foi a melhor coisa para os dois. Pros e dois. Para as pessoas, né? Não, para os meus filhos. Porque o Alê virou pai. Porque antes era assim, eu falava assim, você pode me ajudar com as crianças? Oi, são filhos dele também, mas veja, a culpa não é dele, eu não tô colocando culpa nele, não. Nós fomos criadas para acreditar que a gente tinha que cuidar dos filhos sozinha. Sim, e a gente foi criada no sentido do pedir ajuda, até mesmo para não falar, você fica com o seu filho? Não, mas você pode ficar? Não é
de ficar, É. né? A mãe sempre tem que ficar. Por que que o pai tem que poder ficar? Não, total. Mas aí é aquilo que eu falo, né? Se a gente voltar na história, a mulher, ela só ficava em casa, Uhum. só. Só. É tão simples. É, eu quero aqui puxar o só, Só. porque só quem fica em casa sabe o que é ficar em casa, Uhum. né? E aí o marido ia fazer o dinheiro. Então, quando a gente está falando de empreendedorismo feminino, e aí por que sistêmico? É porque você percebe que tem um sistema de crenças enorme para que a mulher empreenda. E por isso é tão desafiador para ela criar o negócio dela. Eu me formei advogada. O que um advogado faz, né? O advogado não ficava rico? Uhum. Não foi por isso que eu me formei advogada? Pois é. E por que quando eu tirei minha OAB, peguei minha OAB e falei assim, o que eu faço com isso? Eu achei que pegando a OAB eu estaria rica. É a solução de todos os meus problemas. Não, assim, é estranho, mas eu tinha 20 e poucos anos, então tava para me perdoar, né? Eu peguei a minha OAB e falei assim, como eu consigo cliente? Por onde eu começo? A faculdade não ensina. A faculdade não ensina, meu pai e minha mãe não optaram por essa área, né? Hoje eu vejo que meu pai e minha mãe foram empreendedores nas empresas que eles trabalharam, né? Mas não tiveram, por exemplo, minha mãe, hoje eu olho e falo, cara, eu tinha uma referência de vendas dentro de casa e eu não percebia que ela vendia. Minha mãe batia prêmios de seguro no banco. Minha mãe era aquela que mais abria contas no mês. Isso é empreendedorismo. Sim. Só que ela decidiu fazer tudo isso dentro de um banco. Fez a carreira dela. Fez a carreira dela. E a gente não tem muito essa mentalidade. Sim. Sabe? O brasileiro, de forma geral, não tem essa mentalidade. E quando eu peguei a OAB, eu falei assim, o que eu faço com todo esse conhecimento técnico? Eu não era filha de nenhum advogado que já tinha um escritório, que já tinha nome na cidade. E eu não sabia prospecção. Hoje, quando eu começo a receber as alunas, qual que é a maior dor delas? Por onde começar? Por onde começar. E aí, eu começo a entender o como é importante a gente viver os nossos processos. Porque o meu processo de desafios de carreira, de empreender, de trabalhar para os outros, é que fez a mentora que eu sou hoje. Você precisou ter essa carga na sua vida, né? Esse histórico para você entender todos os aspectos e hoje conseguir ajudar pessoas. É sobre isso. A diferença de hoje que eu vejo é que um jovem de 20, 22 anos consegue ter acesso a isso sem esperar chegar num esgotamento aos 35, que é o muito comum. Muito. A mulherada hoje, a partir dos 35, é onde tá entrando, né? Aposto que É a você tem crise existencial. muitas panteras aí nessa faixa Por etária. sinal, se você tem 35 anos ou mais, fica tranquila se você tá vivendo. Se você tá assim passando mesmo. por isso, é normal. É assim mesmo, né, Fernanda? É isso mesmo. É assim mesmo. Então, hoje, os jovens conseguem ter toda essa bagagem devido à internet. Devido a pessoas como você que colocam o seu conteúdo lá de uma forma que as pessoas podem utilizar disso e já vir com uma formação, uma carreira, uma vida mais direcionada. Diferente da nossa, que a gente entende, né? Nossos pais fizeram o melhor que eles puderam na condição que Com aquilo que eles estavam. sabiam. E não é por mal alguns erros que possam ter acontecido. Então, eu acho que por isso vai indo de geração e cada geração tá melhor. Né? Então, o que eu busco me desenvolver hoje, minha filha tem 15 anos e eu já estou aplicando para ela entender na vida dela desde essa faixa. A gente deu spoiler aqui, né? Que as minhas alunas são as panteras. O Matheus, que é meu filho de 8, ele dá aula para as panteras de empreendedorismo. Né? Que orgulho. E assim, tem hora que eu tô dando a aula e ele chega e fala assim, ó, peraí, se vocês não entenderam o que ela falou... Deixa eu explicar para vocês que eu já sei. Eu já tô vivendo, né? E é muito importante isso que você falou quando a gente tá falando do sistêmico. A gente só prospera quando a gente honra pai e mãe. Então, dentro do movimento sistêmico, né, da constelação, a gente só vai abrir as portas do dinheiro, da prosperidade na nossa vida,
quando a gente honra a nossa mãe. Sabe, o que é honrar a sua mãe? É o que a Fernanda falou. É você entender que ela é uma mulher que teve seus desafios e ela não é nem boa nem má. Ela não é nem certa nem errada. Ela é apenas um ser humano vivendo a experiência dele. E aí, o dinheiro, aí a mãe, você honrou a mãe, o dinheiro entra para você. Só que para ele multiplicar, você tem que honrar o seu pai. E é aqui que você começa a seguir lá o mandamento, sabe o terceiro? Honrar pai e mãe. Quando as alunas começam a entender que elas têm que ressignificar a história com o pai e com a mãe, porque parece que não, mas a mulher, ela cria um é anjo e um é demônio. Algumas ou se colocaram na defesa da mãe, porque ou não conhecem o pai, ou porque o pai abandonou, enfim. E outras invertem. Elas são muito filhinhas do papai, essa era eu, né? E a mamãe era bruxa má. E elas se enroscam ali no julgamento do pai e da mãe. E quando elas vêm empreender, elas não têm força para empreender. Por quê? Porque a força vem do pai. E a prosperidade vem da mãe. E se eu não equilibro isso no meu desenvolvimento pessoal, na minha inteligência emocional, na minha criança, o meu negócio não flui. Você entende que esse honrar o pai, que normalmente é o maior desafio das mulheres, né, de ter algum atrito em relação ao pai, é de fato ter algum orgulho ou é às vezes um perdão? O que você entende aí é que com tá. isso? Só Nem, curiosidade, agora eu fiquei curiosa. Nem orgulho, nem perdão. Tá. Porque assim, ó, se você precisa perdoar, você tá se colocando maior que seu pai. E nós temos que ser menores que o nosso pai e a nossa mãe, apesar dos defeitos deles. Eles foram o portal pra gente estar na vida. Então, assim, ninguém na nossa vida é maior que o nosso pai e a nossa mãe. Quer ver outro exemplo? Você não pode... eu tenho que cuidar dos meus pais. Se eles te pedirem, você estende a mão. Mas toda vez que eu quero cuidar dos meus pais, eu tô dizendo pro universo que eles não são capazes de fazer a vida deles. E ali eu entro num emaranhado, energeticamente falando, que é duro de sair. Entendeu? Então, o honrar o pai e a mãe é isso, é aceitação. Então, hoje eu olho pro meu pai e entendo as qualidades do meu pai, os defeitos do meu pai, e não julgo meu pai como marido da minha mãe, porque é aqui que a gente se enrosca. A gente julga um relacionamento deles em vez do seu relacionamento com o seu pai e o seu com a sua mãe. Exato. Então, por exemplo, né? É uma coisa muito comum que acontece na escola. Mães guerreiras, né? Sim. As mães que não tiveram o pai ajudando a criar. O que a filha faz? Ela julga o pai que abandonou. Ela julga, né? A minha mãe teve que fazer tudo sozinha. E aí ela entra num excesso de força que eu falo para elas que é o ego, que é muito desafiador de você ter inteligência emocional, prosperar e fazer dinheiro. Por quê? Porque ele não correspondeu à expectativa como namorado da sua mãe. Como seu pai é outra coisa. Ele te deu 50% da sua vida. Querendo ou não. Gostando ou não, conhecendo ou não, ele participou de 50%. Mas sabe o que é interessante? A minha persona, ela é muito parecida comigo, né? Ela sou eu lá atrás. E o problema dela é com a mãe. É com a mãe. O problema dela não é com o pai. Ela nem sabe que tem problema com a mãe, porque era eu. Sim. Tá? Então, o que acontece? A gente olha o nosso pai como alguém acessível, como alguém que foi muito bom, alguém que foi muito inteligente, e a gente olha a nossa mãe como alguém que nunca teve tempo pra gente. Porque lembra que eu falei que é um histórico? Sim. O que acontece? A gente passou, né? As nossas avós viveram a Segunda Guerra. As nossas avós estavam, né? Se hoje você tem aí de 30 a 50 anos, a sua avó viveu a Segunda Guerra, que foi ali em meados de 45. Essas mulheres precisaram, os maridos foram para a guerra e elas precisaram sair para trabalhar. Só que elas tinham os filhos.
Então, ali começa um movimento diferente do anterior, que a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Começam ali as mulheres guerreiras. Uhum. O marido foi para a guerra e a mulher precisa dar conta de tudo, sozinha. Quando a minha mãe, né, vem a geração da minha mãe, que são os filhos da guerra, essa geração entendeu, né, não queimaram o sutiã, Uhum. ela entendeu que ela não precisava de homem para nada. E eu falo, né, eu prego muito o feminino e não o feminismo. Porque o feminismo, ele machucou os relacionamentos, os casamentos, as mulheres, os filhos. Porque ali aconteceu uma coisa chamada separação. E Deus não quer separação, Deus quer união. Uhum. E o feminismo, ele falou assim, mulher não precisa de homem. Uhum. E aí a mulher começou a dar conta da casa, a dar conta do trabalho, a dar conta de tudo que não... E aí fica exausta. E a nossa geração veio criada por essas mulheres. Então, a nossa criança, né, falando de inteligência emocional, a nossa criança não se sentiu vista pela nossa mãe. A minha mãe não tinha tempo para mim. A minha mãe, eu nasci, 84 dias depois ela voltou da licença maternidade. Quem é mãe sabe que 84 dias não dá nem... Não dá pra nada. Não dá nem para adaptar com o tempo que a criança tá mamando no peito. E aí a minha mãe voltou. E logo depois, o que se cobrava da mulher? Quando a mulher é solteira, se cobrava da mulher que ela casasse. Quando a mulher casou, qual? Filho. O filho. E quando tem o primeiro filho? O segundo. O segundo. E bobear o terceiro. Não, e aí vira um looping de cobrança. Uhum. E aí a minha mãe, eu tinha 9, 10 meses, minha mãe engravidou de novo. Conclusão, muito recente. Eu e meu irmão, a gente tem menos de 2 anos de diferença. Você concorda que a minha criança não se sentiu vista? Sim, acolhida. Acolhida? Não, sua mãe não teve tempo nenhum pra você. Nenhum. Quando não era o banco, né? Quando não era o emprego roubando a minha mãe, era meu irmão roubando a minha mãe. Porque ele é mais novo ainda por cima, mais demandava. E assim, a gravidez do meu irmão foi uma gravidez mais delicada, minha mãe quase perdeu. Então, a minha criança, ela foi crescendo e entendendo que ela não era vista, que ela não era amada. Uhum. E aí a gente cresce. E quando a gente cresce, essas feridas da infância ficam no nosso emocional. E aí a gente vem empreender. Vamos, Sabrina, por que você tá falando isso? Porque daí você vem empreender. E aí você tem que prospectar cliente. E aí você manda 10 mensagens e ninguém te responde. Frustração. Retoma, né, aquilo do abandono. O seu inconsciente fala assim, tá vendo? Ninguém te vê. Uhum. Ninguém cuida de você. E aí você começa a criar um monte de justificativa para não fazer o que tem que ser feito. Porque é assim que você defende a sua criança. Então, dentro desse universo que eu fui descobrindo, estudando a minha criança, no meu desenvolvimento pessoal, eu falei, meu Deus do céu, como é que não me ensinaram isso na escola? Socorro Deus, né? Sim. Eu falo que tem uma música, Socorro Deus. Essa música foi assim que eu descobri o empreendedorismo. Tendo que se virar, entendendo suas frustrações, indo buscar como melhorar. E principalmente não misturando o meu negócio comigo. Essa divisão. E essa é a divisão mais desafiadora para a mulher. A mulher, ela não consegue entender que o eu dela, a identidade dela, não é o que ela vende ou o que ela faz. Então, quando as alunas começam dentro da escola, o que elas mais falam? Eu tenho vergonha de prospectar. Uhum. Agora, no mundo digital, né? Eu tenho vergonha de fazer live. Eu tenho vergonha de fazer stories. E se o meu cliente não me quiser? Oi! Ele tem o direito e você busca outro, mas não é porque ela traz pra assim. ela. E eu brinco dentro da escola, né? Não vou falar no podcast, mas assim, eu brinco com ela, mas ele não tá te comprando. Sabe? Você não é mercadoria. Ele tem a opção de querer não contratar o seu serviço. E aí você precisa fazer todo um change de mentalidade. Porque lembra que eu te falei qual era a fórmula? Uhum. Pensar, sentir pra agir.
ali eu entendi quando que a mulher vai conseguir ser rica. Uhum. Quando ela conseguir agir diferente daquilo que ela foi criada. Então, eu preciso trabalhar a mente dela, as crenças dela. Aí, eu ressignifico a forma como ela sente isso. Aí, ela começa a agir. E aí, é uma delícia. A hora que começam a surgir... Né? A hora que começaram a surgir os primeiros 18 mil reais de faturamento, 20 mil de faturamento, 47 aí é só fios. sucesso. Aí é outro desenvolvimento Aí depois. é outro, né? Pra só ir evoluindo. Aí eu falei pro Bruno que aí agora eu tenho que criar a pós-graduação da escola. Porque vai indo, né? Porque daí começam os desafios de fazer um budget, de olhar para uma contabilidade. Por exemplo, a minha aluna, ela ainda mistura o financeiro dela com o financeiro do negócio. É uma coisa básica, né? Ela é assim, E ó, você entende que quanto eu não. vendi? 5 mil. Quanto eu tenho de salário, né? Na cabeça dela é salário. 5 mil. Aí eu falo, não, meu amor. Seu negócio, sua galinha de ovo de ouro, não vai crescer se você ganhar 5 e gastar 5. Então, depois aí tem uma outra etapa que ela tem que vencer, que é, esse aqui é meu negócio, essa aqui sou eu. Então, eu falo hoje, o Panthers, né, que é a escola, é um negócio. A Sabrina é a Sabrina. Ah, mas a Sabrina tem um papel dentro da empresa? Tenho vários, por sinal. Um acúmulo de função. É sensacional, né? Eu tenho papel de mentor, eu tenho papel de CEO, eu tenho papel de comercial. Então, assim, e aí você vai indo para uma outra realidade. E foi quando eu entendi que era isso que eu queria ensinar, que eu falei, agora eu sou feliz. Agora eu sou feliz. Mas aí conta pra mim, né? Você teve toda essa virada de chave, né? Nos seus 35 anos, se entendeu, se encontrar uma coach que te achou. Mas como que você conseguiu o seu primeiro milhão em menos de 2 anos? Isso todo mundo quer saber. E não foi no digital, hein? Não foi no E digital? não foi no digital. Então conta pra gente. Essa parte é importante falar, porque a nossa geração, né, ela trava porque o digital não é tão simples para ela. Então, acho que nesse podcast aqui, a gente vai ter 2 públicos. O público que vai olhar e falar, nossa, o digital é muito fácil, vamos embora fazer. Então, vou fazer o que a Sabrina faz no digital. E a minha persona, ela não tem essa facilidade no digital, porque ela foi criada sem internet. Sim. Tá? E como que eu fiz 1 milhão? O ano de 2017 foi um ano de ressignificação. Então, eu saí da empresa, né, que eu honro muito, aprendi muito lá dentro, honro eles até hoje. E quando eu saí da empresa, eu fiquei um tempo perdida. Como assim? Eu não tenho que acordar nesse horário e ir lá bater meu ponto? Nossa senhora, eu sentava na minha mesa, juro pra vocês, cheia de livro, cheia de coisa, e eu falava assim, o que eu faço agora? E é engraçado porque a gente tem uma ilusão, né, que empreender, você sabe o que você tem que fazer. Não, você não sabe. E eu não sabia. Só que o que eu entendi? Eu entendi que eu precisava de cliente. E ficar sentada no meu quarto, ou no, né, que eu montei de escritório, reclamando, não ia me trazer cliente. E ali eu comecei um grande desafio que foi quebrar minhas crenças sobre vendas. Eu achava vendedor chato. Eu achava que vender era um porre. Eu achava que vendedor era invasivo. Ai, tudo que você pensar de vendedor... Você achar. Só que aí eu achei outra crença. Tudo se resume a crenças. Nós fomos uma geração também criada para acreditar que vendedor era tudo isso. Sim. Então, e vendedor acima de tudo, né? A pessoa não deu certo em nada, ela virava vendedor. E isso começa a impactar quando a gente precisa vender no nosso negócio. E graças ao coach, por isso que eu falo que um coach bem feito é tudo, eu falei, cara, isso é uma crença. Não, peraí, eu vou me tornar a melhor vendedora. É só eu ressignificar e fazer. E aí eu comecei. Só que no Brasil a gente também não tem muito curso de vendas. A gente não tem nem muito livro de vendas. Normalmente quem faz vendas são homens.
E são homens e eles não, hoje menos, mas assim, eles não propagam o conhecimento, eles não sentam para orientar como fazer isso. Entende como uma concorrência? Eu não sei se como concorrência, eu acho que não param para pensar mesmo. O homem, ele é muito executor, né? Sim. Então, como é muito mecânico para ele as coisas, é muito automático porque ele nasceu para vender. Ele nasceu para ter um negócio, ele nasceu para sustentar uma família. Eu acho que eles não param mesmo, sabe? Não acho que é concorrência, não. Acho que eles não param. E aí, eu falei, onde eu vou aprender a vender? Aí, já tinha o Google. Já existia, gente, né? Já existia. O Windows, já existia o Windows. Já. A gente tá falando 2017, né? E quando eu joguei no Google, eu caí com um grande coach de vendas americano chamado Brian Tracy. E aí eu falei, eu preciso consumir tudo que esse homem ensina e aprender tudo que ele faz. E é engraçado que isso fez parte da minha carreira depois, porque do Brian Tracy eu cheguei na Sociedade Brasileira de Coaching, aí eu me formei lá, me tornei franqueada. Então, quando eu bati 1 milhão, foi porque eu já tinha vivenciado um processo de vendas do Brian com a sociedade, que eu também honro. Hoje ela não existe mais, mas eu também honro esse processo. Então, assim, como eu bati 1 milhão? Eu bati 1 milhão porque eu já tinha autoconhecimento, eu já sabia que o meu produto não era eu já estava olhando para minha criança, porque eu já tinha passado por um processo de coaching, então eu já não me sentia rejeitada quando o cliente falava não, e eu aprendi a vender. Porque vendas não é dom. É técnica. É técnica. Vendas é atitude, técnica e processo. Se você aprende o processo, se você entende a técnica, e aí você tem atitude, por isso a inteligência emocional é necessária, você vai. E aí foi um desafio, bati 1 milhão. Só que aí eu percebi outra coisa. Eu queria 2. Não, é que eu queria 2, eu não tenho dúvida. Quero muito mais, Muito né? mais. Mas eu não tinha vida. Que daí foi demais, né? Tudo dependia muito de você. Eu era empresa. Eu presa, né? Eu presa, que a gente fala. Pra não falar que eu era eu presa, era eu, uma assistente, e essa moça que eu falei pra você. Sim. Que nos deixou hoje. Que era o meu marketing. Então, mas assim, ela fazia o marketing da empresa. Eu tinha a Ari, que era minha assistente, e cuidava da agenda, e cuidava dos pagamentos, e limpava o escritório. Sabe aquele faz tudo também? E a minha agenda era uma loucura. Eu sentava 8 horas da manhã e saía 9 horas da noite. Eu não tinha vida de novo. De novo. E seus filhos, de novo, sem a mãe. Mas aí agora eles tinham o pai. Que daí o pai tava lá presente, mandando ver. Então, tá bom. E aí eu falei, tem coisa errada. Não é o que eu quero. Não faz sentido fazer muito dinheiro e não ter vida. Porque daí você não se alimenta bem, você não vive, eu não tirava férias. Porque esse é o outro problema, por isso que eu falo que você vai se desenvolvendo. Porque depois que você fez o seu negócio bater 1 milhão, você começa a ter problemas que você não tinha lá atrás quando você começou a empreender. Sim. E aí eu falei assim, 2019 vai ser diferente. Eu quero férias, eu quero um movimento que eu possa pelo menos ter a parte da manhã, até para gerir o negócio, para pensar, para estudar. E ali eu lembrei de uma coisa lá da empresa, chamada liderança. E aí eu falei, nossa, eu posso me tornar uma líder sensacional. E aí eu posso ensinar os outros a serem líderes também. E foi aí que a liderança entrou na minha vida, em 2019. E aí você já pensou em ir pro digital nesse período ou ainda não? Comecei, mas a minha criança era muito pequena. A minha criança morria de vergonha de gravar vídeo. A minha criança tinha dificuldade de fazer stories. E aí eu voltei, né, para aquilo que era cômodo. O que eu voltei? Eu voltei pro corporativo. Ah, você voltou. Então eu criei um programa de liderança, um método de liderança, me especializei, fiz curso em Harvard de liderança. Certo.
E fui oferecer para as empresas corporativas, Uhum. que é um dos meus negócios hoje. Isso se mantém, então. Mantém esse negócio, eu tenho até hoje, trabalho com grandes marcas, é que a gente tem as cláusulas Sim, sigilo. de sigilo. E eu fui trabalhar para essas empresas. Uhum. E ali eu me tornei coach, né, executiva de C-levels. Uhum. Então, hoje eu faço, por exemplo, de gerência para cima. Tá. O profissional, ele quer se tornar diretor. Uhum. Então, a empresa está preparando ele para ir para o próximo nível. Eu vou lá e preparo. De diretor para CFO, para CEO, eu vou lá e preparo. Prepara. E treinamento de liderança. Uhum. Então, a empresa fala assim, ó, eu tenho aqui 35 pessoas que já tem um time Uhum. e não tem planejamento, não tem comunicação. E aí eu olhava e falava assim, cara, tudo que um empreendedor precisa. Uhum. E aqui eu vou deixar uma dica para quem tá ouvindo a gente. Se você quer fazer acima de R$5.000 por mês, você precisa se desenvolver nessas competências. Seja no corporativo, seja na sua empresa, você não vai fazer mais de R$5.000 por mês se você não souber tomar decisão, resolver problema, ter comunicação, planejamento. São as mesmas... Inteligência emocional. Isso sempre, né? Pra tudo. São competências de vida. E quando eu falo que é de vida, é por isso. Uhum. E aí, eu comecei dentro do corporativo a fazer treinamento. E isso foi sensacional, porque daí eu passei do 1 milhão tendo vida. Por quê? Porque num treinamento, você une um grupo de pessoas. Qual que era o desafio, né? O processo de coaching era sempre individual. Sim. Eu e você. Acaba sendo muito mais desgastante, até emocionalmente, né? Para eu fazer R$100.000 no mês, eu precisava atender, por exemplo, aí você tem o ticket médio lá de encontro. Que a sua sessão custe, na época, né? Minha sessão custava R$800. Hoje Uhum. passa de 5.000 e eu quase não faço. Uhum. Então, naquela época, custava R$8.000, para ficar fácil a conta. Tá. Eu precisava fazer 100 sessões por mês, Pra conseguir. os 100.000. Uhum. No treinamento, isso não acontece. Porque no treinamento, você cobra R$2.000 por pessoa, você coloca 50 pessoas no mesmo dia, No mesmo horário. R$100.000 estava feito. Uhum. E ali eu tive que começar a me tornar empresária. Uhum. Porque daí a mentalidade é outra. De novo. De novo. São degraus, né? Que acaba que você, aos poucos, tem que ir subindo conforme você enxerga o que você quer e tem habilidades. Engasguei. E eu falo para as minhas alunas que você não pode pular etapa. Porque elas falam assim, ai, mas eu me sinto insegura para atender um grupo. Sabe por quê? Porque você não atendeu individual. E aqui é um grande desafio hoje, eu olhando para o marketing digital, né? Eu falo assim, é por isso que as pessoas estão se frustrando. Porque elas querem pular etapas. Uhum. Se ela não ganha corpo no 1 a 1, não dá para ela fazer um grupo de 5. Ela não vai ter habilidade. Não tem. Ela não cria conexão. Uhum. E foi isso que, né, me trouxe aqui nesse podcast, porque o Bruno, ele assustou, vamos dizer assim, com o engajamento das alunas. Uhum. Mas por que hoje eu consigo colocar 300 mulheres engajadas? Porque eu comecei com uma. Uhum. Então, de uma sessão uma a uma, depois eu aprendi a me conectar com 5, depois eu aprendi a me conectar com 10. Aí eu comecei a pôr salas de 30, e aí você Só vai... vai multiplicando. Você vai criando corpo. É como a musculação, né? Tem que ter a dedicação aos poucos e não tem como você pular etapas. Pular etapas. Eu falo para as alunas, é um processo. Uhum. E quem ganha o processo? Quem faz? Então, é a mesma coisa agora. Eu comecei no digital faz 1 ano. Uhum. E aí, por que foi rápido o primeiro 1 milhão no digital? Porque eu já tenho corpo do fora do digital. Então, existe uma facilidade. Então, você precisou adaptar, um produto já existia. O E dava certo. O produto já existia, a mentalidade de venda já existia. Uhum. Eu já entendo a pirâmide de consciência do consumidor. Uhum. Então, quando eu tô ali fazendo um stories, quando eu tô fazendo um conteúdo, eu já faço isso de forma para trazer consciência para a pessoa que vai entrar na escola. Se eu não tivesse vivido o processo aqui fora, eu tava lá postando 5 dicas. Uhum.
E aí, você tem que postar muito 5 dicas para a pessoa falar assim, nossa, as dicas dela são legais. Uhum. E é esse movimento que eu tenho trazido para as alunas. Que eu quero que elas entendam que o negócio delas é muito mais do que só 5 dicas. Uhum. Sabe? Elas podem crescer e, mais do que isso, né? Impactar outras pessoas. Indiferentes são homens ou mulheres, né? Impactar pessoas. Então, hoje a gente tem, né? Às vezes eu recebo assim, bom dia, Pantera, de uma criança de 4 anos. Ai, que bonitinha. Aí, de vez em quando, eu recebo assim, o meu marido quer saber quando é que você vai abrir o Panteros. Por que não? Eu assim, né? Eu tenho uma coisa que o Panteras nasceu para mulher. Para mulher. Não quer dizer que eu não possa... No corporativo, né? O treinamento de liderança é independente. Desenvolve. Uhum. Mas a escola de empreendedorismo nasceu para mulher. Esse era o seu objetivo, né? Esse foi o meu chamado. Lembra que aquela criança de 8 anos queria impactar? Uhum. Então, essa criança de 45, ela descobriu que o meu impactar é com mulheres. Entendi. Agora, os homens podem se beneficiar de algumas coisas, sem dúvida nenhuma. É para isso que a gente começa o canal no YouTube, é para isso que a gente vai começar um novo processo. Muito conteúdo é aplicável. Por mais que a gente sempre fale para mulheres, as pessoas às vezes entram no podcast e acham, não, é um podcast só para mulher. Mas se um homem assistir, acho que 90% desse conteúdo, ele aproveita. Se ele souber adaptar a realidade dele. Ele salva o casamento dele. Ele melhora a sociedade dele, né? Se ele tem uma sócia mulher. Uhum. Porque começa a entender um pouquinho o outro lado também. A empatia, né? Outra competência. Empatia é uma competência para quem quer fazer acima de 15 mil reais por mês. Ela já coloca tem, aí. Por tópico. Não, eu dependendo tenho. quanto você quer faturar, ela tá aqui te falando, adiciona mais essa competência Você aqui. pode ter certeza que são. E é isso, né? Hoje, por exemplo, eu estou me colocando no próximo nível. Uhum. Então, estou me colocando com empresários que faz 100 milhões por ano. E aí, eu olho e falo assim, essa competência eu ainda não tenho. Quando eu tiver, eu compro a Disney. Mais ou menos. A Apple tá quase lá, né? Aí eu vou... E é legal quando você entende esse mecanismo, sabe? Que uma coisa que eu aprendi no coaching é... O que te separa de um objetivo é uma competência ou habilidade que você não tem. E ali tudo vira possível, né? Eu sempre fui apaixonada pela Disney, pelo Walt Disney e pela frase, se você pode sonhar, você pode realizar. E aí eu falava assim, tá, eu sonho, mas como eu realizo? E o coaching veio para responder isso. O coaching veio e falou assim, determina qual é seu objetivo e quem você é. Então, ponto A, ponto B. Onde você tá, onde você quer chegar. O que você tem que desenvolver? Para alcançar. Não é só querer. Não. Eu falo para as alunas que a primeira competência que a gente precisa ter é tomada de decisão. Então, primeiro eu tomo a decisão que eu quero chegar lá. Depois dessa decisão, vem mais um monte de decisão. É um processo de decisão. Então, por exemplo, eu estava esses dias num evento com empresas que faturam 100 milhões. Nitidamente ali eu olho e falo assim, competência de networking, check. Essa eu já desenvolvi. Resolução de problemas, check. Liderança, check. Escutativa, preciso melhorar. Ainda preciso ser a mais burra da sala. Sabe? Ainda preciso saber a hora de ficar quieta. Porque às vezes a gente fala demais. Imagina, mulher quase não fala. Nem sempre agrada quem tá ouvindo. Não, hoje isso, eu até assim, né? Eu busco segurar, mas é difícil. Mas nem é isso, é assim, é você começar a se colocar no desconforto. Então, quando eu vou para um networking, eu não quero ser a que aparece. Eu quero ser a que escuta. E isso é muito louco, porque a mulher tem uma grande necessidade de falar da quantidade de currículos e de cursos e de tudo que ela fez.
Por quê? Porque a criança dela quer ser vista. Então, hoje eu chego... Esses dias uma aluna mandou assim, lá numa aula. Ela falou assim, nossa, caiu... A gente fala que é uma bola de bilhar, né? Quando eu dou um insight, eu viro uma chave nelas, é uma bola de bilhar. E ela falou assim, caiu um container de bilhar na minha cabeça. E ela escreveu assim, eu sou aquela que todo grupinho que eu chego, eu quero falar que eu sou engenheira disso, engenheira daquilo, que eu fiz aquele outro, que eu fiz aquilo lá. Aí eu me toquei que parece que eu tô vomitando o meu diploma pro meu cliente. Isso não agrada. Não agrada e não é isso que o cliente compra. E eu brinco com elas, eu falo, quem aqui pediu meu diploma? Porque, tudo bem, pra gente começar o podcast, a Fernanda deu uma lida. Fiquei 5 minutos lendo o currículo dela aqui. Mas no fundo, quando eu tô na rede social, ou quando eu tô com o meu cliente, que me indica pra outro cliente, que passa... Ninguém pede, Fernanda, o curso que eu fiz em Harvard. Ninguém pede o curso que eu fiz na Disney. Ninguém pede. Quando você tem o conhecimento, você convence sem o currículo. Não precisa. E aí o cliente, ele compra o benefício para ele, não é o seu currículo. E isso é algo que a mulher precisa quebrar. Que é aquilo lá de trás. Quem é advogado ganha dinheiro. Então, tem uma OAB. E aí você descobriu que não é isso. Hoje, dentro da escola, a gente tem ali, 40% são terapeutas, né? Então, depois da pandemia... A gente viveu um momento que a inteligência emocional e a saúde mental são pauta. Sim. E aí, o que acontece? Eu falo que Deus, o universo, liberou várias terapias pra gente. Porque tá na hora da gente se curar. Sim. Então, você tem Theta Healing, você tem constelação familiar, você tem Reiki, você tem barra de Axis, você tem registro acástico, você tem uma... Só escolhe. Só escolhe. Tipo, qual que é seu problema? Tem uma terapia para isso. E aí, principalmente, a maioria energética, por isso sistêmico. E o que acontece com elas? Como elas foram criadas na época do currículo, elas têm dificuldades de exercer a missão delas, que é curar pessoas, porque elas não têm formação. Entendi. O que eu mais tenho hoje na escola é assim, eu me curei de alguma coisa, então é uma Sabrina. Eu me curei. E eu quero curar outras mulheres, outros pais, outras crianças disso. E aí eu falo, e por que você não... Seu método tá pronto? Tá. E por que você não vende? Porque eu tô procurando um curso. Pra ter um certificado. Diploma. Mas tá pronto, ela sabe. Aí eu falo pra elas, você já parou pra pensar que talvez você seja a próxima escola disso? E por que eu falo isso pra elas? Porque eu tive que falar isso pra mim. É tudo aquilo que você aprendeu. Quem era eu, na fila do pão, pra criar uma escola de empreendedorismo? Que diploma eu tinha? Específico. E aí, um belo dia eu falei assim, eu não preciso de diploma pra fazer um sonho meu acontecer. Eu preciso de determinação, eu preciso da mentalidade e eu preciso agir. E aí, hoje, eu olho e falo assim, nossa, vai ter curso nosso certificado pelo MEC. Aí, tem hora que eu falo assim, eu acho que eu não vou certificar não, porque senão a mulher não vai entender que ela não precisa. Vai contra o que você quer aplicar, É né? incoerente com aquilo que eu quero que ela acredite. E a gente tá vivendo isso no digital, né? Sim. As pessoas, ao invés de aprofundar a transformação das pessoas, elas estão indo lá pedir validação no MEC. Não sei se você já percebeu isso. Tem bastante gente. Então, é assim, eu me preocupo menos com a forma como eu transformo as pessoas e mais em falar para as pessoas, tá tudo bem, eu vou te dar uma certificação do MEC. Então, eu falei que eu no digital eu vou começar a causar. Vai ser a do contra. Eu vou ser um pouco do contra. Eu vou ser do contra porque eu não acho que se começa um negócio só desta forma, né? Eu acho que o digital, ele é uma ferramenta incrível. Ele escala você, ele escala o seu servir, ele escala o que você faz. E aí vem, né? Eu falei pro Bruno, falei, cara, não vou me aguentar.
Ele vem e fala assim, faz 6 em 1. E aí a pessoa vai lá e fala, nossa, 100 mil reais em um dia, isso é muito fácil. Aí eu falo assim, então procura um contador primeiro. Pode vir. Traz aqui para Traz aqui pra Tactus, que ela Tactus. vai te mostrar que o 6 em 1 não é bem assim. Então, essas coisas eu... E tem a ver com a minha formação também, né? Eu quero que elas tenham pilares. Então, por exemplo, eu brinco, daqui a pouco a Tactus vai estar cheia de pantera. Porque todas têm que ter um CNPJ. Sim. Não se começa um negócio misturando a sua vida, a sua conta pessoal com a sua conta. Então, a gente lá dentro, a gente comemora cada CNPJ aberto. É um dos pilares para sustentar tudo que elas Para querem existir a ser. energia do negócio. Uhum. Porque enquanto também está presa na minha energia, lembra que eu falei que confunde a identidade? Sim. No momento que eu tenho um CPF e o meu negócio tem um CNPJ, agora eu tenho um negócio. O cliente está dizendo não para o meu produto ou serviço, não é para mim. Então, esse movimento de conscientização, eu faço muito com elas. Principalmente com quem trabalha com desenvolvimento pessoal. Porque as terapeutas, as psicólogas, as advogadas, as coaches, elas trabalham na informalidade. E elas não percebem que isso atrapalha o negócio delas. Às vezes vai procurar só. Quando o negócio às vezes vai para frente e deslancha, ela vai ter um problema para regularizar tudo aquilo que ela não se preocupou no início. Total. Mas assim, ó, eu vou te dizer que pela minha experiência, a maioria não deslancha. Não deslancha, fica travado. Energeticamente, tem uma teoria, né, que a minha energia, ela tá conectada a mim, Sim. ao meu papai e à minha mamãe. O meu negócio, quando eu crio um CNPJ, ele tem alma, ele tem a essência dele. Ele nasceu com uma missão. E ali eu liberto ele dos meus problemas. Então, quando ela vai, mesmo que ela comece por uma MEI, né? Hoje a maioria ali criou uma MEI. Aí ela cria uma MEI, daqui a pouco ela vem pro Simples. Sim. Você percebe que é um bebê andando sozinho? Que dá orgulho. Nossa, total. Trabalho, mas orgulho. Total. Eu falei para as meninas aqui, né, do comercial, falei, ó, você tem que ir lá dar uma aula, porque eu já bato nessa questão de não existe um negócio se não existe CNPJ. Então ela, Sá, mas eu não sei se eu quero ter um negócio ainda. Tem aluna assim. Tá bom, fica aqui na escola, no desenvolvimento pessoal. Amadurece a ideia. Na liderança pessoal, melhora sua comunicação, sua inteligência emocional. Então, assim, dentro da escola, ela pode ter o tempo dela. Agora, o que eu percebo? Quando você desperta a liderança pessoal, você desperta a inteligência emocional e ela vai ganhando segurança, ela quer ter um negócio. Nem que seja para ensinar outras pessoas aquilo. E essa tá sendo a minha maior felicidade. Porque dá orgulho, né, dos resultados, de você ver o que você tanto sonhou acontecer, né? E elas são meus braços, né, Fernanda? Porque a gente tem que ser realista. Não dá para criar um negócio que dependa da Sabrina a vida inteira. Sim. Eu, nesse patamar hoje, né, como empresária, depois... Eu falo que 1 milhão, ele é uma bolha que você rompe. Quando você passa do seu primeiro 1 milhão no negócio, a sua mentalidade não é mais sobre você. Então, assim, eu não quero mais ser eu presa. Eu quero ter um time. Sim. Eu quero ter pessoas que levem o método para frente, até porque ele funciona. Então, eu quero mais famílias impactadas. Esses dias a gente teve uma aluna que ela mandou assim, sim, eu saí da sombra, eu saí do medo, me tornei melhor mãe, melhor esposa, recuperei meu casamento. Ela abriu a consultoria de Feng Shui dela. Aquela, já tô fazendo propaganda pra você, Cora. Ela falou assim, mas o mais importante é que a Sabrina me conectou com Deus. Cara, aquilo pra mim foi uma coisa do tipo... É isso. É isso que a Sabrina de 8 anos queria. A Sabrina de 8 anos queria que vocês entendessem que a riqueza não é separada de Deus.
Então é isso. O seu objetivo foi alcançado. E agora você viu que Pela está dando primeira. certo. Isso, pela primeira. Aí Uhum. agora dela, quantas casas ela vai aplicar o Feng Shui? Uhum. E essas casas terão mais harmonia, Sim. e nisso vem a prosperidade, e nisso vem o amor, e aí você percebe que você começa a transbordar. Assim, você impacta tantas pessoas que você não vai ser nem capaz de ter essa noção do quanto você impacta as pessoas. Eu falei que uma coisa não é ego. Uma coisa que me assustou foi eu chegar lá no evento onde eu conheci vocês, e a pessoa falar assim: ai, eu adoro seus conteúdos. E eu falo assim: meu Deus, eu não sei o nome dela. Uhum. E para mim, lembra que eu tinha vergonha de gravar vídeo? Sim. Para mim é um processo ainda. Uhum. Você ainda está se acostumando, que você não vai saber os nomes das pessoas, mas você vai impactar pessoas. É. E aí eu olho para aquela Sabrina de 8 anos lá em Campos do Jordão e eu falo assim: você conseguiu. Aí, garota, agora só vai. Agora vai. Não vai abandonar ela, mas ela vai estar junto Não. com você. Não, eu sempre falo para as alunas, a inteligência emocional é sobre você alimentar a sua criança na hora certa. Uhum. Eu vou ficando sem voz. É você alimentar a criança na hora certa. Uhum. Então, por exemplo, às vezes eu tô comendo um sorvete. Aí eu posto para elas, eu posto e falo assim: ó, eu alimentando a minha criança. Aí esses dias, né, foi meu aniversário, e aí eu coloquei assim: hoje o almoço é da minha criança. Eu comendo salsicha, Uhum. sabe? A Disney é para alimentar a minha criança. Sim. A pessoa continua indo pra Disney. Claro, e quando você vai lá, sua criança que... Não, eu fico de tiara, tô nem aí, ela tem 45 anos, e daí? O bom é que lá ninguém é julgado, né? Isso é Nossa, maravilhoso. por favor, por mais lugares assim. É. E é isso. Então, assim, a gente também não pode excluir a criança. Uhum. Porque a criança, ela é a sonhadora. É a criança que faz você acreditar que você pode ter uma vida melhor. Só que ela não pode comandar a sua vida. E aqui, eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas como que eu sei que a minha criança está me comandando? Quer saber? Bora. Vou dar 3 coisas para você saber que sua criança está te comandando. Primeira, se você se endivida, sua criança está te comandando. Segundo, se você se compara demais, sua criança está te comandando. Terceiro, se você fica esperando alguém dizer para você o que você tem que fazer, sua criança está te comandando. Sempre que acontecer esses pontos... Você tá na sombra da criança. Tem um livro chamado Acolhendo Sua Criança Interior. Não vou lembrar o nome da psicóloga, mas é um livro assim, tá lá nas minhas indicações, no meu perfil. Ele fala, né, sobre a criança luz e a criança sombra. E eu falo que eu fiz milhares de cursos de inteligência emocional. Investi uma grana para controlar a minha criança. Mas aquele livro, Fez a diferença. ele reduz. Você não precisa gastar os milhões que eu gastei. Você pode ler aquele livro que você já vai começar a perceber por que você se irrita tanto, por que você se estressa tanto, por que você se comporta, às vezes, de uma forma que depois você se arrepende de ter se comportado, né? E principalmente, por que você procrastina tanto. Você vai pegar o nome desse livro, vai passar para o Bruno, que a gente vai pôr na descrição desse vídeo aqui, porque com certeza todo mundo está curioso e vale a pena começar por isso. Vale a pena. Aí eu vou te pedir para deixar uma dica, porque a gente vai falando aqui, vai A gente se falando e aí já viu. Então, só para o pessoal que está assistindo, a gente fala muito sobre a questão da inteligência emocional e que ela vai ser o ponto principal, tanto para a vida pessoal como para a profissional. Por onde você acha que essas pessoas têm que começar para começar a alinhar essa inteligência emocional, para começar a ter uma segurança em relação a tudo que ela quer para a vida dela, ou até mesmo para começar a entender o que ela quer, né? Sim. O primeiro passo para eu entender, né, começar a olhar para a inteligência emocional, é eu olhar para as minhas crenças conscientes. Então, assim, é bem uma pergunta básica de coaching. Onde você tá? Onde você quer chegar? O que te impede hoje de chegar lá? Eu falo que essa frase, o que te impede, vai fazer
a sua criança, o seu inconsciente te trazer suas crenças. Uhum. Então, por onde eu começo a trabalhar a inteligência emocional? Pela forma como você pensa. Se você não souber suas crenças, lembra que eu tinha a crença do vendedor? Sim. Você não tem ponto de partida. E aí você pode ler milhares de livros, fazer milhares de cursos, que eles não vão fazer com que você mude o comportamento. Uhum. Porque você primeiro precisa identificar o seu pensamento para depois chegar no seu sentir. Um exemplo bem fácil disso, por onde começar? Começa assistindo o filme Divertidamente da Disney. Uhum. Quem já assistiu sabe lá que tem os 5 bonequinhos, né? Sim. Que ficam na cabeça da menininha. Aquele lá são os nossos sentimentos primitivos. A raiva, a alegria, a tristeza, o medo, né? Ela chama de nojinho, né? A pessoa desconfiada. Então, se você não começar a entender esses 5 sentimentos primitivos e como eles estão gerando os seus pensamentos, você não começa na inteligência emocional. Então, a gente fala muito sobre autoconhecimento. Autoconhecimento. De entender o porquê de todas as atitudes, o porquê de uma explosão, daquele momento que você acha que não aguenta mais. E aí, Sá, qual é o exercício mais barato para eu ter autoconhecimento? Vou dar essa dica também. Opa! Aquela assim, eu gosto de transbordar. Papel e caneta. Anotando. Não, é que você vai escrever mesmo. Ah, é para escrever. A não melhor é forma. dica. Não. A melhor forma de adquirir autoconhecimento. Lembra do diário? Que a gente fazia. Que a gente fazia. Essa geração não tem diário, Eu né? não tenho, minha filha não tem diário. Vocês têm diário, meninas? Tem diário. Pois- Tiveram diário? Tiveram diário? Tiveram. Então, o pessoal de 20 e pouquinhos anos. Isso, o diário, né, que a mulher fazia, mas homem pode fazer também. A melhor forma de adquirir autoconhecimento é você escrever o seu dia. Então, o que eu senti hoje, o que aconteceu hoje, porque você vai percebendo gatilhos, você vai percebendo comportamentos repetitivos que você tem, você vai percebendo que você não soube gerir, porque tem uma coisa também, né? Na inteligência emocional, a gente não controla emoções. Uhum. Não dá pra controlar o sentir. Quando a raiva vem, ela vem. Uhum. O que você consegue é gerir suas emoções. Então, quando eu ensino as panteras a fazer me time, né? O tempo para elas. Uhum. O me time, ele é isso. Ele é você todos os dias tirar 30 minutinhos, papel e caneta e deixa vir. E refletir sobre tudo. O que você aprendeu no dia? O que foi fácil no dia? O que foi difícil no dia? Quando você se colocou numa situação, por exemplo, aqui, né? Vou sair do podcast. Qual vai ser meu me time? O que eu senti no podcast? Uhum. Eu me senti confortável, desconfortável? Foi fácil, foi difícil? E ali eu vou tomando consciência. Por quê? Porque a gente só muda um comportamento se ele é consciente. Uhum. E quando eu começo a escrever, eu começo a me tornar consciente. Olha a importância, né? Eu tenho cadernos há anos, lógico, né? Se eu aprendi isso, eu não vou parar de fazer. E eu tava lendo, antes do meu aniversário, eu tava lendo esse último ano. E eu tomei uma consciência do porquê eu procrastino tanto a dieta e a academia. E no momento que eu tomei a consciência, eu falei assim, cara, eu preciso olhar pra isso. Fiquei curiosa, por quê? Invasiva? Aquela assim, tá bom, tudo bem, tá resolvido. Porque eu tenho medo de aparecer. Na própria academia. Em todo lugar. Uhum. E aí você vai falar assim, o que você tá fazendo no digital? Pois é, a missão, o propósito foi maior que o eu. Uhum. E isso tava até me impedindo, porque tem uma coisa que eu não contei aqui no digital, eu vou contar agora. Eu fiz 1 milhão sem tráfego. Caramba. O que significa isso? Eu fiz organicamente para não aparecer. Você não queria aparecer para as pessoas, falou, vou fazer aqui que ninguém vai me ver. Isso, vou fazendo aqui, vou postando, uma aluna vai contando para outra, porque hoje... Você queria mais um marketing de indicação. Não, total, marketing de relacionamento funciona no Panteras. E hoje 40% do Panteras é indicação. É indicação. Elas trabalham como afiliadas do Panteras. Uhum.
E aí, olha só, eu tomei uma consciência, a minha mentora de digital, ela falava assim, por que você não faz tráfego? Por que você não alavanca isso? O método tá testado, você sabe que funciona, as alunas adoram. E gente, eu não sabia responder. E não era medo de pôr 10 mil e... Não era o perder dinheiro. Não era. E eu não sabia responder. E é por isso que eu falo para as alunas que é um processo. E aí, um pouco antes do meu aniversário, eu decidi reler as notas. E aí eu percebi que eu procrastinava e justificava por coisas do tipo, eu chego na academia, nunca tem lugar para estacionar. É porque a gente... Não, mulher é bicho bom para dar justificativa. Mulher é um bicho. E aí eu falei assim, tá bom, mas tem academia aqui que é no shopping, tipo, vaga não falta, a não ser 24 de dezembro. Fora isso, e que ninguém malha dia 24 de dezembro. Mas o shopping vai estar cheio. Mas o shopping vai estar cheio, você não vai conseguir vaga. Essa é a desculpa, entendi. Essa é a desculpa. E aí eu percebi, eu falei assim... Aí eu percebi que eu fujo de foto. E aí, vou falar, para estar gravando o podcast, eu estou extremamente, tipo, fingindo que tá fácil. Que tá plena. Que tô plena. Então, no diário dela à noite, ela vai dizer, foi um desafio muito grande, mas eu consegui. Foi um desafio, mas eu venci. Mas é porque eu já tô tomando essa consciência. E aí, eu fui, né, pra terapia. Porque sim, dentro do meu orçamento pessoal, terapia é essencial, tá? Não é é tipo alimentação. E aí, eu falei pra terapeuta, eu falei, eu preciso olhar pra isso. Eu preciso entender por que eu tenho tanto problema com a minha imagem. E aí, o que hoje chamam de bullying, eu descobri que eu também tive. Você também teve. Só que nessa época, né? Só que na nossa época não se chamava bullying, né? Era normal. Era normal. Então, eu estou num processo de ressignificar a minha imagem. E é tão louco que é mais ou menos assim. É de eu me ver muito mais gorda do que eu realmente estou. Entendi. Sabe? E aí, gente, eu leio mesmo. Eu adoro. Eu caí num livro do Euler chamado Excesso de Peso. E nesse livro, ele fala que o excesso de peso, ele tem... Por isso que eu vou falando que escrever vai te dando autoconhecimento. Porque eu tô escrevendo, percebo, aparece o livro, eu consigo conectar e falar, é isso que eu tenho que olhar. E no livro, ele fala que a gente usa o excesso de peso para proteção, destaque ou força. E aí, fui ler o livro. Eu falei, rapaz... Mas já sabemos agora, aos 45, qual é a próxima etapa. Porque ela esperou 45 anos pra descobrir, mas antes tarde do que nunca. Eu pretendo viver até os 90. Minha avó viveu até 97. Eu pretendo viver por aí. Então, está no DNA, vida longa. Se Deus quiser. Então, eu falei... Você tá na metade da sua vida, pelo menos. Nem chegou isso. Ainda. E por que eu tô contando isso? Porque o processo de autoconhecimento, ele é eterno. E parece, né? Muitas vezes a aluna fala assim, mas para você já tá mais fácil. Não tá. Não tá, e nunca vai ser fácil. O que muda são os desafios. Eu acredito que é fácil para quem desistiu da vida. Então, a pessoa vai lá, desiste de viver, aí acabou a vida. Nem sei se é tão fácil, porque como eu acredito no outro lado, eu acho que fica um pouquinho mais difícil depois. Pode ser que seja complicado desistir. É bem complicado. Na minha crença, é bem complicado. Mas, e isso também é importante quando a gente está falando de empreender, Fernanda, porque a gente aceitar a evolução faz com que a gente aceite os nossos erros, fracassos, porque é um processo de evolução. Por isso, gente, vale terapia, entendeu? Separa ali teu orçamento, porque esse autoconhecimento é o que vai fazer total diferença. E vai ter que ter alguém te ajudando. Vai. Hoje dentro do Panteras, o que elas mais gostam, né? É que, assim, é uma comunidade. Então, assim, não é só a Sabrina mentora contribuindo com esse processo dela.
Elas, hoje a gente tem, né? Elas fazem café da manhã das panteras, elas fazem happy hour das panteras, Eu jantar até ia das... te perguntar para você já explicar para o pessoal como que funciona as panteras, né? Porque Da a onde ideia surgiu toda aí isso? a gente já entendeu, mas é mais o que a pantera de fato ajuda, como que é todo esse Sim. programa. Então, eu comecei chamando de comunidade, Uhum, né? Mas depois eu falei assim, não, é uma escola de empreendedorismo feminino sistêmico. uhum, Então, elas vão passar por todas as fases. Então, tem as aulas gravadas, o passo a passo. E aí, o que que acontece com um curso gravado, um curso digital? Quando começa a ficar difícil, as pessoas abandonam. sim. E eu não queria que isso acontecesse, porque eu sei que fica difícil, Uhum. né? O desenvolvimento pessoal Dói, nem difícil. todo mundo aceita, é É. complicado. Então eu falei, mas eu também não posso ser coach de todo mundo. Uhum, Eu não consigo, né? Exemplo, faz ali um lançamento, vem 300 mil alunas e eu atender todo mundo. é inviável. Não rola. Então eu falei, como que eu faço esse processo acontecer? E aí eu entendi que se eu criasse um senso de comunidade, um pertencimento, as mais antigas acolheriam as mais novas. Uhum, Então, elas são chamadas de guardiãs, né? Então, elas vão guardando as novas alunas. uhum, E eu também tô sempre presente, porque isso, para mim, é um valor. uhum, Eu não posso vender algo e ir embora. sim. Eu tenho que estar lá. Só que eu vou lá 2 vezes por dia. Uhum, O restante do dia, elas se retroalimentam. sim. E nesse momento que elas se retroalimentam, elas aprendem a fazer networking. Uhum, E aí, uma pantera compra de outra pantera. E elas fomentam o negócio delas dentro da escola. uhum, Então, por exemplo, né, tem pantera que não tinha ali o valor da mensalidade. Só de entrar, ela fez R$ 9.000 lá dentro. uhum, Por quê? Porque ela começa a se relacionar, a contribuir com a outra. Isso é networking. sim. É ser interessante, não interesseira. Uhum, E aí, a outra fala assim, o que você faz? uhum. Eu tô precisando de você. E aí indica pra Sim. mãe, pra irmã, pra avó. E aí a pessoa começa a fazer o negócio dela acontecer. E eu queria criar esse ecossistema. Uhum, Eu queria que fosse, eu brinco que é uma maçonaria feminina. Eu queria que elas, os primeiros clientes delas fossem as próprias alunas. uhum, Então elas chegam, elas se apresentam, elas falam qual o negócio, elas têm um marketplace lá dentro. uhum, Então, a gente tem de tudo, né? Tem desde corretor de seguro, até advogado, tem arquiteto, tem médico. E aí, elas vão fazendo esse movimento. E aí, elas começaram a se encontrar de acordo com a cidade, com o estado que elas uhum. moram. E isso tá sendo incrível. Porque, estamos aqui, né? A gente tem um grupo grande em Sorriso, no Mato Grosso. Eu nem sabia que existia Tinha uma uma cidade. cidade chamada Sorriso. E uma pantera fundadora, né? Fundadora são as primeiras que entraram. Ela foi fomentando isso na cidade dela. Uhum, E hoje elas marcam café da manhã e aí elas fazem eventos juntas. Então, assim, tá sendo uma coisa muito legal. uhum. Agora, eu sei que tá todo mundo curioso pra saber por que pantera, né? Sim, claro. Esse projeto, ele já estava desenhado na minha mente desde ali do meio da pandemia. Sim. Sabe, em 2020, quando a gente viveu tudo aquilo, eu percebi que a galera se perdeu. Uhum, Porque foi confuso pra caramba. E eu não lançava o produto, eu não lançava o negócio porque não tinha nome. uhum, E esse é o problema da mulher. A mulher, se não tiver tudo perfeito, ela não vai ela fazer. não faz. Uhum, E um dia eu virei e falei, contando a história pra minha irmã falou, nossa, mas isso é muito legal, e por que você não fez ainda? Porque eu não tenho nome. uhum. Aí a minha mãe, do nada, minha mãe nem entende muito o que eu faço, tá? Ela acha o máximo, mas ela ainda... Mas ela não entende. É, Mas tá outro tudo dia ela bem. me pergunta assim, mas você ganha dinheiro ficando em casa? E aí eu peguei e falei assim, então, mas é que eu queria ter um nome para chamar as alunas. Uhum, Não é que eu não tinha o nome da empresa, que eu não tinha o nome, o logo. Não. Eu queria ter algo que fosse só meu e delas, sim. sabe? E aí a minha mãe virou e falou assim, ué, usa o seu nome. Uhum. Eu falei, não, mãe, é pra chamar as alunas. Ela falou, então, mas o seu nome veio das panteras. Aí eu parei,
E o meu nome, na década de 70, tinha um seriado chamado As Panteras. Sim. E a líder das Panteras chamava-se Sabrina. Por isso o seu nome. Por isso, minha mãe escolheu o meu nome por causa disso. E nem você sabia. Não, eu sabia, mas não tinha conectado. E aí eu falei, é isso, vai ser As Panteras. Não falo que a primeira vez chegar no Instagram e falar, bom dia, Panteras, foi fácil. Não, né? Não foi. Sente meio ridícula, Idiota. né? É idiota mesmo. Eu falava assim, nossa, quem é que vai assistir meus stories? Depois vinha, nossa, meus amigos vão achar... Mas teve, tá? Uhum. Hoje tem pessoas que chegam... Sabe aquele falso feedback? Uhum. Que a pessoa, ela finge que ela tá te elogiando, Mas na verdade tá dando ela quer alfinetar. A pessoa vira e fala assim, não, quando você começou, eu falava, cara, ela é muito corajosa. Uhum. Mas falar bom dia, Panteras, era demais, né? E aí, é por isso que eu falo, quem se torna um milionário? Quem para de se importar com o que os outros acham. Uhum. Porque se eu fosse me importar com o que os outros acham, porque eu falo bom dia, Panteras, eu não estaria impactando a vida de mulheres, como eu acabei de citar, que eu até conectar com Deus eu conectei. Então, você tem que ter muito autoconhecimento para saber o que é importante para você. Porque o mundo externo não vai te facilitar, sabe? E quando eu aceitei o Panteras, quando eu falei assim, eu tenho que pôr isso no mundo, mesmo que depois o nome, mas pegou. Uhum. E funcionou, e elas adoram falar que elas são panteras. E aí as crianças delas falam assim, mamãe, é a titia pantera? Uhum. E aí os maridos, né, porque assim, quando uma mulher muda suas competências, ela muda seu casamento. Muda, com certeza. E aí os maridos gostam das Uhum. panteras. Sim. Né? Tem marido que fala assim, de quarta-feira eu fico com as crianças, pode deixar. Pode. Ela vai estar lá com você. Uhum. Eles me mandam no inbox, gente. Que bonitinho. É sensacional isso. Mas Sabe? É bacana, Então, é por isso que elas chamam panteras. Bacana Então, demais. é uma escola de empreendedorismo feminino e elas aprendem tudo, desde a parte de liderança pessoal delas, financeiro e vender. É isso aí, é o que todo mundo precisa, né? Então, pelo que a gente viu, é uma escola bem completa para quem está buscando aí um pouquinho mais aperfeiçoar, ter um direcionamento e atrás dos seus sonhos. Total. O que é empreender? Empreender é ir atrás dos seus sonhos. Perfeito. É isso. Sabrina, agradeço demais você ter vindo aqui hoje, todo esse conteúdo. Pode ver que eu fiquei curiosa, eu fiquei perguntando mesmo. E é isso, então agradeço você ter vindo. Se quiser falar mais alguma coisa pro pessoal aí antes da gente encerrar, fica à vontade. Não, eu quero agradecer o convite. Quero dizer que, né, o meu negócio vai vir para Tactus, aquela que já faz a propaganda, porque já vamos vender, né, gente? Já vamos vender. E vou trazer as panteras, porque realmente começar um negócio da forma correta. Mas o que eu quero dizer é, não desista do que você sonha. Talvez naquele momento você não tenha as competências necessárias para realizar. Toma uma decisão de que aquilo é muito importante para você e que você só vai parar quando aquilo acontecer. Então, é isso que eu queria falar. Perfeito. Então, muito obrigada. A você que ficou aqui até o final, muito obrigada também. Tem presentinho. Oba! A Sabrina aqui do Tactus Podcast. Que linda, obrigada. Quem tá aí assistindo esse conteúdo, aproveita para seguir o nosso canal, dá o likezinho. As redes sociais da Sabrina vai estar aqui na descrição também. E até o próximo Tactus Podcast. Tchau!